Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha que questão bacana que caiu no Albert Einstein em 2023. Nessa questão aqui, eles abordam o assunto de impulso nervoso, que é o funcionamento elétrico dos neurônios. Isso está claramente apresentado nesse gráfico à direita, que é um gráfico de impulso nervoso. E ele relaciona esse assunto com a administração de analgésicos, que são medicamentos que nós utilizamos para aliviar a dor de alguma parte do nosso corpo. Então ele traz aqui no texto que a dor em questão é a dor de dente. E estão sendo desenvolvidos 4 analgésicos diferentes, que ele denominou de K, Y, Z e W. E ele apresenta aqui nesse gráfico aqui à esquerda o funcionamento desses analgésicos ao longo do tempo, ou seja, quanto tempo eles levam para diminuir a dor e qual a sua intensidade no alívio da dor. Então ele diz aqui no texto que 4 grupos de pessoas tomaram esses 4 medicamentos e mais um quinto grupo tomou o placebo. E ele diz também que a ação desses medicamentos foi dada aqui nesse gráfico, na qual ele indica o alívio da dor, sendo que os valores próximos a zero indicam a ausência de dor e os valores próximos a 10 aqui correspondem à dor mais intensa. E ele pergunta aqui no item A, considerando o gráfico 1, qual dos analgésicos teve maior eficiência ao alívio da dor de dente dessas pessoas tratadas? Então, se a gente olhar aqui ao final do gráfico, após 8 horas, o vermelho foi o que ganhou, o medicamento W, porque o valor dele é o mais baixo, certo? Em segundo lugar ficou o preto, depois ficou meio que empatado aqui os medicamentos K e Z, o verde e o azul. Beleza. E ele pergunta aqui também, em qual órgão do sistema nervoso central a sensação de dor é interpretada? Olha, gente, é o seguinte, quando nós temos uma dor de dente, existem neurônios sensoriais ali que recebem um estímulo, tá? Do que está acontecendo ali no dente. E esse estímulo é levado via impulso nervoso até o cérebro. E é lá no cérebro que a dor vai ser interpretada. É a mesma coisa que acontece com a nossa visão. As células que nós possuímos lá na nossa retina, que são os cones e bastonetes, são células sensoriais também. Elas são apenas acionadas pela luz e esse acionamento leva o impulso nervoso até o cérebro, onde o cérebro vai interpretar o que o olho está recebendo. E no item B da questão, eles abordam o impulso nervoso, que é a parte fisiológica do funcionamento de um neurônio. Então aqui está representado o potencial de ação e eles perguntam em qual número do gráfico indicam a abertura dos canais de sódio presentes na membrana plasmática de um neurônio sensorial estimulado. Bom, gente, eu tenho um vídeo no meu canal a respeito do impulso nervoso, lá eu explico detalhadamente essa parte aqui. Então aqui eu vou meio rapidão com vocês. Bom, essa parte aqui retinha do gráfico, o neurônio está em repouso, tá bom? Ou seja, o que está funcionando ali? Apenas bomba de sódio e potássio. Na parte interna da célula, está polarizado negativamente. Quando o neurônio ele é ativado, ocorre a despolarização, que é a abertura dos canais de sódio. Aí entra um monte de sódio dentro da célula e a célula fica com polaridade positiva, inverte a polaridade. Aqui nessa parte em cima, encerram a abertura dos canais de sódio, ou seja, fecham-se daí os canais de sódio e abrem-se os canais de potássio, levando a saída de um monte de potássio para fora da célula. Em consequência disso, a parte interna da célula volta a ficar carregado negativamente, como era no início. Como a célula retornou à sua condição inicial de polaridade, essa segunda etapa aqui é chamada de repolarização, ou seja, retorno à condição inicial. E após isso, a célula volta a ficar novamente em repouso à espera de um novo estímulo. Então, respondendo aqui o item B, os canais de sódio estão representados pelo número 2 do gráfico. O número 3 aqui representa os canais de potássio. E ao final da pergunta ele diz o seguinte, em relação ao potencial de membrana, explique o resultado que deve ocorrer caso um neurônio esteja sob o efeito de um analgésico eficaz. Bom, gente, quando você tem um neurônio sensorial, se ele é ativado, corre o impulso nervoso, corre toda essa movimentação de íons na célula. Agora, quando uma pessoa toma um analgésico, ela não sente dor. Por quê? Esse analgésico vai impedir que o neurônio seja estimulado. Então, se o neurônio não é estimulado, a informação não chega ao cérebro e a pessoa não sente dor. Ou seja, quando o neurônio estiver sob efeito de um analgésico eficaz, ele vai ficar sempre no potencial de repouso.
Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais.